Fala, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Tudo em paz? Que bom. Eu tô aqui mais. Pera. Aham. Tô aqui mais uma vez pra falar com vocês sobre um assunto que eu curto muito falar, que nada mais é que programação. Mas dessa vez eu peguei um assunto em que gera bastante polêmica entre o pessoal de programação em si, e eu pretendo, cara, explicar da melhor forma, de uma forma, como é que eu posso dizer, mais geral, digamos assim, sobre o assunto. E esse assunto nada mais é que as três coisas que diferenciam um júnior de um pleno. Então, fica aí que hoje o vídeo vai ser massa. Bom, primeiramente eu preciso dizer pra você que as coisas que eu vou falar aqui é de uma forma muito geral. Inclusive, ontem eu estava falando com um programador muito amigo meu, né? É sênior, inclusive. E eu fiz essa pergunta pra ele, cara, o que que separa um júnior de um pleno e um pleno de um júnior? E ele falou assim que precisava pensar primeiramente, mas também ele disse que, cara, depende muito do que a empresa precisa. E eu entendo que existem certas coisas que influenciam nessa decisão, nessa validação, digamos assim. Existem muitas coisas que influenciam, como empresa, qual tipo de solução que a empresa procura para você, características pessoais de cada programador, região às vezes também influencia. Por exemplo, um programador aqui do Brasil, ele é certo, ele tem certas características e o programador dos Estados Unidos tem outras características. Então, cara, deixando tudo isso de lado, de uma forma um pouco mais geral, a gente vai trazer uma visão um pouco mais macro, mais panorâmica do que diferencia um júnior de um pleno. Bom, a primeira coisa que eu posso falar pra você eu vou falar sempre em pontos, tá? Serão 3 pontos, e o primeiro deles é um júnior, na realidade, aprende a fazer, e um pleno aprende o porquê tá fazendo. Então eu acho que, cara, pra começar a nossa lista, eu acho que essa frase e esse ponto seriam perfeitos. E o que que isso quer dizer na realidade? Cara, quando você é um júnior, acabou de entrar no mercado, ou se não acabou de entrar no mercado, tá entrando no mercado agora, e geralmente, tá? Geralmente, você tá com aquela animação gigantesca de aprender e pega tudo pra si, e tudo que te mostrarem você quer aprender, tudo que te pedirem pra fazer você quer aprender. Você acaba até, inclusive, pegando, cara, mais coisa do que deveria só porque você quer aprender. Inclusive, isso tem muito a ver com o nosso último ponto. E o pleno, cara, a diferença dele para o júnior é que ele não aprende a fazer, porque tecnicamente ele já sabe. O que ele faz é, na realidade, aprender o porquê ele tá fazendo aquilo. Como ele pode fazer melhor. Por que que ele tem que usar aquele método ao invés daquele outro método. Então, entrando um pouco mais profundo nos dois, um júnior, cara, quando ele tá, por exemplo, desenvolvendo, quando é um front-end, vamos botar no front-end, um exemplo de front-end aqui. Quando ele tá, por exemplo, no HTML, aprendendo HTML, ele quer saber como que ele coloca um título na tela. Ele quer saber qual o seletor de CSS ele precisa para poder acessar a tal div. Ele quer saber qual os métodos que existem para uma array no JavaScript, por exemplo. E quando você traz para o pleno, cara, ele já sabe tudo isso. Ele tecnicamente já sabe pelo menos o geral de tudo isso. Ele já sabe que, pô, quais os seletores que nós temos no CSS, quais as divs e as tags que nós temos no HTML, quais os métodos do array, do objeto e assim por diante. Ele já sabe, de uma forma um pouco mais geral, todas essas paradas. E o que que ele faz? Qual é a diferença? Ao invés dele simplesmente pegar qualquer um, que geralmente o que o Júnior faz, ele filtra para ver qual a melhor solução, para ver qual a solução que vai trazer mais performance, para ver qual a solução que vai trazer mais rapidez na hora de executar o que ele precisa executar. Então, e principalmente, né? Principalmente porque, por exemplo, se você pegar uma array, cara, a array ela tem vários métodos que podem ser utilizados para poder resolver um problema só. Então você tem um problema que pode ser resolvido pelo SOM, ele pode ser resolvido pelo find, ele pode ser resolvido por uma cacetada de métodos que existem dentro do array. E o que que o pleno faz? Ele nada mais, nada menos que ele enxerga esses métodos e ele filtra qual seria o melhor método para o problema que ele está resolvendo em questão. Então, o júnior ele aprende a fazer e o pleno ele aprende a filtrar, ele
entende o porquê tá fazendo, certo? Próximo ponto. Cara, esse próximo ponto é muito importante e eu dou, assim, graças a Deus que eu aprendi ele no início da minha carreira. Que é, um júnior depende 100% de uma mentoria. Um pleno, não. Eu aprendi isso muito cedo e isso fez com que a minha carreira decolasse de uma forma muito saudável. Porque, cara, quando você é júnior, você precisa de alguém do teu lado 100% do tempo. Até porque, inclusive, né, isso tá muito ligado com o primeiro ponto que a gente acabou de conversar. Cara, você não sabe o que você tá fazendo, certo? Tecnicamente, né, assim, no melhor dos mundos, a empresa que te contrata como um júnior, ela não espera, novamente falando, no melhor dos mundos, a empresa que te contrata como júnior, ela não espera que você saiba muita coisa. Ela espera que você tenha apenas iniciado e saiba o básico. E isso varia muito. O básico varia muito de empresa para empresa, mas você precisa de alguém ali 100% do tempo para poder te ajudar. E 100% do tempo, entre aspas, né? A maioria do tempo de trabalho, digamos aqui 8 horas de trabalho, você não vai ficar com o cara do teu lado 100% das 8 horas. Mas a maioria do tempo é você, cara, perguntando, cara, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como que eu faço tal coisa? E tá tudo certo, tá tudo bem. É para ser assim. Porque como você está começando, é muito importante que você entenda de que você não sabe e tá tudo bem não saber. O que é importante é que você procure saber. Isso é importante. Se você não demonstrar, cara, que você tá interessado no assunto, isso é uma bandeira vermelha grande para a empresa que está te contratando. E passando pro lado do pleno, quando você é um pleno, você já sabe do geral, sabe? A gente acabou de falar no primeiro ponto. Você já sabe do geral. Então você não precisa 100% do tempo alguém ali do teu lado. Você não precisa de alguém para poder te explicar tudo que você está fazendo. Claro, salvo os momentos em que você acabou de entrar na empresa e você precisa aprender as partes um pouco mais ligadas ao negócio e ligadas à própria empresa, né? Quando você é um pleno, você não depende 100%. Obviamente, tá? Presta muita atenção. Obviamente, quando você é um pleno, você não fica 100% livre. E não deve ficar 100% livre. Quando você é um pleno, você precisa de uma mentoria, só que para determinados assuntos que são um pouco mais específicos. Exemplo, a maioria das empresas, inclusive a minha, na maioria das empresas, na realidade, eu preciso de um ambiente para poder trabalhar. Um ambiente local, onde eu simplesmente consigo acessar a cloud, mas através do meu ambiente eu consigo alterar o código e ver a mudança ali na mesma hora. Quando esse ambiente ele não está funcionando, eu preciso da ajuda de alguém para conseguir fazer isso funcionar, para poder trabalhar. Então, isso é um pouco mais específico do que você simplesmente chegar para o teu mentor e falar, pô, qual a div que eu utilizo, qual a tag HTML que eu utilizo aqui? É diferente. Geralmente, os plenos, eles precisam de ajuda, e isso eu falo por mim mesmo, porque eu me considero um pleno, logo mais um sênior, amém? Geralmente, a gente precisa de ajuda para coisas mais específicas, para coisas mais que nós não vimos ainda, que nós não temos experiência técnica quanto a isso. Até porque, né, quando você é um pleno, você não só sabe a questão mais técnica de cada linguagem, ou, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, mas também você tem experiência de resolução de problemas. Então, um bug que você teve há 4 anos atrás, você vai saber resolver hoje. Porque, cara, aquele bug, ele alugou a tua mente durante 4 ou 5 dias. E você vai lembrar. Só que coisas que você não passou ainda e coisas um pouco mais específicas, você ainda precisa de ajuda, entende? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que realmente diferencia também. Cara, esse ponto vai ser engraçado, mas entende. Um júnior geralmente tende a ser um pato. Um pleno já sabe o que faz, já sabe o que quer fazer e já sabe o que é bom em fazer. É uma frase um pouco maior, mas você vai entender o que eu quero dizer. Como assim, mano? Como assim um pato? Num vídeo anterior aqui no canal, eu cheguei a comentar sobre isso, mas vou dar uma palhinha geral aqui do que é ser um pato, o que é ser um desenvolvedor pato. Se você perceber, o pato, ele sabe nadar, voar e ele sabe andar, certo? Só que ele não consegue fazer nada dessas coisas direito. Obviamente, né, que isso é uma analogia, mas ser um desenvolvedor pato é aquele cara que entende de tudo, mas ele não sabe, não é especialista em algo. Ele entende da maioria das coisas da internet, das novas tecnologias, de tudo que tá de novo aí, só que ele não se especializa em nada. O pleno não.
Então, vou te dar um exemplo. Cara, quando a gente tá começando, é muito ligado ao primeiro ponto, né? Que eu até falei que no primeiro ponto que isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Quando a gente tá começando, a gente quer pegar tudo pra gente, mano. A gente quer pegar todas as tecnologias que estão sendo usadas na empresa, a gente quer pegar todas as tecnologias que estão sendo lançadas novas, todos os frameworks, React, Vue, Angular. E, cara, geralmente faz parte do processo, tá? É ruim? É, mas faz parte do processo. E por que eu falo que faz parte do processo? Se eu não tivesse, tá? Passado por esse momento em que eu queria abraçar tudo junto de uma vez só, eu não teria descoberto no que eu sou bom. Eu não teria descoberto no que eu queria avançar na minha carreira. E é muito importante que a gente saiba disso. E geralmente isso acontece por quê? Porque você abre o teu leque de opções com um monte de tecnologia, um monte de informação, e aí você vê tudo aquilo e fala, putz, esse aqui eu realmente me identifiquei. Pô, top, entendeu? É ruim, porque você fica totalmente acarretado e, cara, você não acaba não se especializando em nada e às vezes até postergando uma evolução iminente no momento que você tá passando ali. Quando você é pleno, você já passou por tudo aquilo. E aí você olha para aquilo e fala, putz, isso aqui, mano, eu sou bom. Isso aqui eu quero seguir pra minha carreira. Isso aqui eu já trabalhei, eu gostei, eu curti e eu, cara, fui bem pago e eu quero seguir isso para minha carreira, eu quero seguir isso pro resto da minha carreira. Então, quando você é um pleno, você começa a se especializar em um ramo só. E aí, depois que você se especializa, que eu acredito, não sou ainda um sênior para poder dizer com total, como é que eu posso dizer? Total propriedade, mas é aí que você começa a entrar no caminho de ser um sênior. Porque você se especializa em algo. E você sabe que você é bom naquele algo. E isso diferencia muito um júnior de um pleno. Porque, cara, quando você começa a se especializar em algo, portas começam a se abrir, profissionalmente falando. E não só portas começam a se abrir, como também você começa a perceber que aquele algo que você está se especializando, ele é muito parecido com tudo que você já viu. E aí eu, inclusive, uso muito uma frase nas entrevistas, que é, cara, pode me dar qualquer tecnologia. Porque a lógica é a mesma para todas elas. A única coisa que vai diferenciar são as nomenclaturas. Então, pode me dar qualquer coisa, cara, que eu mando bala. Por quê? Porque eu tô me especializando num ramo só e eu tô percebendo que aquele ramo, ele tem uma lógica muito parecida com tudo que eu já vivi. E, cara, no final, a lógica é a lógica. Não muda muita coisa, apenas a nomenclatura. Bom, esses foram os 3 pontos. Me diz aí o que você achou no comentário. Me diz aí se você concorda, se você não concorda. Vamos trocar uma ideia. E, cara, o vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo muito rápido, confesso. Mas eu falei sobre um assunto que eu curto muito falar. Curto muito debater a respeito. E, bom, é isso. Deixa o seu like, se inscreve se você curtiu. Deixa o seu like se você curtiu. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E, cara, é isso. Desenvolva sempre, desenvolva melhor.